Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. Eu desejo convidar os mais novos para o seu tempo de crescimento e é bom vê-los entusiasmados juntamente com quem serve neste ministério, os professores, concorrendo para o seu desenvolvimento espiritual. E eu queria convidar-vos hoje para podermos fazer uma longa viagem, mas teremos dois textos base, por sinal, no mesmo capítulo, em livros diferentes. No capítulo 19 de Mateus e também no capítulo 19 de Lucas. No momento certo, eu pedir-vos-ei para acompanhar-vos nestes trechos, mas por agora podeis mesmo abrir em Mateus 19 para juntos podermos fazer esta viagem daqui a pouco. E antes mesmo de iniciarmos a nossa reflexão, é impressionante como a tecnologia, na mente de muitos, se apresenta como o Deus contemporâneo. Será pela tecnologia que se resolverão os problemas do ser humano. O que é verdade é que Deus concede recursos ao homem e à mulher que permite que coisas que julgávamos impossíveis, elas se tornem realidade. Por exemplo, no vídeo que acabamos de ver, houve algum aspecto que vos tenha tocado mais, que mexeu com o vosso íntimo? Algum em particular? É tempo, não é pergunta retórica, é mesmo para poder só colher algum apontamento. É impressionante, não é? Eu estou com a Priscila, a mim comove muito alguém que tem a possibilidade de ouvir pela primeira vez, numa fase tão avançada, e que traz comoção à própria e, obviamente, a quem com ela convive. Não é? Agora, é verdade que, por exemplo, para um pai que está num palco de guerra, poder ver o seu filho a nascer no outro recanto do mundo também é uma coisa muito tocante. E é possível porque por causa realmente da tecnologia. Agora, hoje nós não vamos falar destes avanços tecnológicos, não é da concretização destas improbabilidades. Nós vamos mover-nos num patamar mais elevado ainda, onde a tecnologia não responde. E eu creio que é importante que nas nossas retrações humanas, na nossa racionalidade, na nossa incapacidade para julgar que aquelas impossibilidades se podem mesmo concretizar, espero que nos deixemos desmanchar por dentro. E queria convosco fazer a dita viagem antes de chegarmos a Mateus. Mateus está na arrancada do relato, então, que chamamos neotestamentário. Mas muitas improbabilidades aconteceram no decorrer de séculos. E gostava que, comigo, pudéssemos refletir um pouquinho. É um conjunto de perguntas que nos devem fazer pensar. Qual a probabilidade, digam-me, qual a probabilidade de um casal na casa dos 90 anos ter filhos? Qual a probabilidade? Se nós, eventualmente, fizéssemos aqui uma votação, por certo, então seria arrasadora, a esmagadora maioria votaria com certeza que isso são impossibilidades, isso são coisas que não acontecem. Mesmo? Qual a probabilidade de um adolescente explorado, escravizado, vir a chegar ao posto de vice do faraó? Qual a possibilidade de alguém que vê a sua vida esfrangalhada, virada do avesso, poder chegar a um dos postos políticos, militares de maior visibilidade do mundo de então? Qual a probabilidade disso acontecer? Nós diríamos, percentagens baixíssimas, eu não vou colocar as minhas fichas aí. Qual a probabilidade de um povo indefeso, de um povo aprisionado, de um povo em cativeiro, fugir ileso, acossado por um exército altamente armado e tendo diante de si
como escapatória a imensidão do mar. Qual a probabilidade de um povo poder escapar nestas condições? Não tinham uma arma, não tinham treinado técnicas de fuga. Na verdade, o que tinham por diante de si, a dada altura, era o mar. Qual a probabilidade de alguém escapar, de alguém conseguir então sobreviver? Qual a probabilidade de o mar se abrir nestas circunstâncias de par em par? Qual a probabilidade? Qual seria a percentagem que nós julgaríamos possível? Qual a probabilidade de uma prostituta ser um instrumento de salvação e vir, ainda por cima, a integrar a genealogia de Jesus? Qual a probabilidade? Nós, olhando para determinada cidade, emerge uma figura, nós não escolheríamos a prostituta, mas qual a probabilidade de ela vir a ser exatamente esse instrumento de salvação e vir, inclusive, a figurar, então, na genealogia do Messias? Qual a probabilidade? Qual a probabilidade de uma estrangeira ser um símbolo de fé? Oh, Jonatas, por favor, também não sejas tão extremado. À época, há muitos séculos atrás, uma estrangeira era, infelizmente, como está a tornar-se hoje usual, vista de soslaio. Qual a probabilidade de uma mulher que ainda por cima vinha de um país que tinha como Deus, o Deus Mote, o Deus da morte, vir a ser, então, um modelo e um referencial e um símbolo de fé? Qual a probabilidade? Qual a probabilidade de uma mulher estéril ser mãe de um profeta? E de uma carrada de filhos, já agora. Ana era uma mulher que não podia, tanto quanto parece, ter a alegria da maternidade. Qual a probabilidade de esta mulher vir, porventura, a ser mãe de um conjunto tão vasto de filhos? Já agora, qual a probabilidade? Nós, diante daquele duelo, diante daquele rapaz adolescente, jovem, é certo com alguns músculos, mas nem, então, lhe servia a armadura do rei, tolhia-lhe os movimentos. Qual a probabilidade de um rapaz derrotar um gigante? Qual a probabilidade? Se nós, a olho nu, tivéssemos de fazer uma aposta, qual seria o lado que nós escolheríamos conscientemente e não tanto segundo a nossa preferência ou para onde o nosso coração pendesse, mas apenas racionalmente? Qual a probabilidade de um rapaz derrotar um gigante? Já agora, qual a probabilidade de um profeta ser alimentado por corvos, sobreviver a uma seca, enfrentar vitoriosamente uma batalha contra centenas de adversários e, no fim, ainda correr mais depressa do que uma carruagem real? Isto parece quase, então, típico de uma qualquer aventura de um super-homem. Mas é impressionante como a Bíblia nos fala de que estas probabilidades acontecem. Qual a probabilidade? Esta aqui, alguns ficarão a puxar pela memória e eu também não vou dizer-vos muito sobre isso. Qual é a probabilidade de um machado, e não é o Nuno, de um machado, então sim, estamos a falar de uma ponta mesmo de ferro, então com ali um cabo de madeira, qual a probabilidade de um ferro, um machado, cair na água, afundar-se e depois voltar a flutuar? Qual a probabilidade? Nós diríamos, não, isso contraria as leis da física, isso são histórias. Isso não ocorreu jamais. Ocorreu e eu espero que alguns façam um trabalho de pesquisa para chegar lá. E não é difícil, eu apenas digo que o profeta não era Elias. De facto, qual a probabilidade destas coisas acontecerem? Qual a probabilidade da reconstrução integral de uma muralha se dar em 52 dias? Não é em 52 meses. Qual a probabilidade de uma coisa destas acontecer?
Nós diríamos, não, isto figura nos anais mesmo da história? Sim. Qual é a probabilidade de uma coisa destas acontecer? Qual é a probabilidade de 3 amigos serem condenados à morte e passearem numa fornalha ardente? Não estava aquecida o suficiente. 7 vezes mais do que era habitual. E eles passearam na fornalha. Qual é a probabilidade de uma coisa dessas acontecer? Nós dizemos assim, vai lá, vai. Na verdade, estas probabilidades acontecem. Estamos abertos a estas improbabilidades. Qual é a probabilidade de alguém sair ileso de uma cova cheia de leões? Julgamos nós que são meras histórias para entreter, então, o nosso momento de desespero? Qual é a probabilidade de sobreviver dentro de um grande peixe? Qual é a probabilidade disso ocorrer? Qual é a probabilidade de exultar em Deus ainda que a figueira não floresça? Qual é a possibilidade de não haver sustento visível e ainda assim haver alegria no coração? Qual é a probabilidade disto acontecer? E alguns de nós pensamos assim, só mesmo Abacuque. Qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade de uma virgem dar à luz? Qual é a probabilidade de leprosos, endemoniados, paralíticos, cegos e mudos serem curados? Qual é a probabilidade? Não, só com tecnologia de ponta. Qual a probabilidade de alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes? Qual é a probabilidade? Agora uma pergunta talvez mais incomodativa até do que todas estas. Qual é a probabilidade de um rico ser generoso ou de um líder religioso ou político ser salvo? Qual é a probabilidade? Um rico generoso. Um líder político envolvido então com todos os assuntos ligados ao exercício do poder? Não sei não. E é aí que nós chegamos então a Mateus 19. E gostava que juntos pudéssemos fazer esta viagem. Eu não vou ler por hora este trecho bíblico, leremos depois o de Lucas. Mas gostava que fizessem esta viagem comigo, olhando nós para Mateus 19, a partir do versículo 16. Mateus 19, a partir do versículo 16. Abertura a improbabilidades. Eu espero que, nesta altura do campeonato, isto é, nesta altura da nossa reflexão comunitária, nós pelo menos já tenhamos deixado cair algumas resistências interiores. Porque não sei quantos de nós já pensámos em coisas que julgamos impossíveis de acontecer, ainda que desejáveis e ainda que saudáveis. Coisas que nós gostávamos que pudessem concretizar-se e que sabemos que Deus não é antagonista. Ou seja, sabemos de antemão que o coração de Deus até se inclinará para essas coisas. A pergunta é, se nós, nesta altura, depois de termos visto o modo como Deus age de maneira altamente improvável, nós dizemos, não, realmente é possível que Deus faça. E não vou ser eu a resistir-lhe. Eu simplesmente vou aliar-me àquilo que Deus queira fazer. Agora, gostava que, noutra perspectiva, e espero que isto não gere controvérsia, isto é, que de algum modo não nos confunda interiormente, eu gostava que nós olhássemos para figuras, para pessoas que nós dizemos assim, está na cara que é o homem. É mesmo provável que este seja um exemplo a seguir. E é impressionante. Nós olhamos para este relato bíblico e, creiam, olhamos para o verso 16 e nós vemos que, segundo relatos paralelos, deveria ser alguém relativamente novo. É verdade que a concepção de novo vai variando de cultura para cultura, mas julga-se que provavelmente estaria ali entre a casa dos 30 e dos 40. Era jovem, bem parecido, tinha uma posição religiosa de relevo e nós pensamos, olha, que figura interessante esta. Aproxima-se de Jesus e nós vemos, quem se aproxima de Jesus, com certeza que tem um coração já a ser trabalhado.
Olhamos lá para este verso 16 e percebemos que este homem não só se aproxima de Jesus, como faz uma pergunta sólida. Muitos de nós, tendo a oportunidade de nos deparar fisicamente com Jesus, não sei se teríamos o discernimento para fazer uma pergunta com esta consistência. O que pergunta ele? Lemos lá: Mestre, que hei de fazer de bom para possuir a vida eterna? Há traduções distintas, onde percebemos que o tratamento de bom é dirigido então a Jesus. Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Resumindo, o que é necessário que eu faça para que possa viver junto do Pai? E nós pensamos, qual é a probabilidade deste homem, de facto, ter intimidade com Deus? E nós, se não conhecêssemos o final e o desfecho, diríamos, é altamente provável que esta pessoa, de facto, tenha um coração segundo aquilo que Deus deseja. Vejam, lá no versículo 17, nós percebemos que ele escutou com atenção a desconstrução religiosa de Jesus. Jesus acaba por, ao dirigir-se a ele, responder-lhe: porquê é que me fazes perguntas acerca do que é bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida eterna, cumpre os mandamentos. Mediante o que ele vem a responder, o jovem, nós percebemos que ele escutou com atenção. Porque ele aprecia para onde Jesus aponta, e Jesus aponta para, então, o Pai, mais do que para determinado tipo de ações. Mas o que é verdade é que ele, escutando a desconstrução de Jesus, ele acaba por ponderadamente voltar a indagar Jesus. Vejam só, ele perguntou: quais mandamentos? Que mandamentos são esses? E nós pensamos assim: uau, ele interage com Jesus? Ele mantém um diálogo com Jesus? E nós percebemos, é altamente provável que quem fala a este nível com Jesus, de facto, já tenha uma consistência espiritual fortíssima. Agora, vejam, lá nos versos 18 e 19, ele escuta um a um os mandamentos a guardar. E nós podemos pensar: uau, não é nada demais. Será? Eventualmente, para vergonha nossa, talvez nem nós saibamos os 10 mandamentos de cor. A questão é que ele não só sabia de cor os mandamentos, como, conforme vemos adiante, ele não só os escuta, como ele assegurou o seu compromisso com Deus e até com o próximo. Vejam lá o que é dito depois dele ver Jesus enunciar os mandamentos: não mates ninguém, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho contra ninguém, respeita o teu próximo e a tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então o jovem disse: esses mandamentos tenho-os eu cumprido a todos. A todos. E olhem que alguns de nós já somos remetidos para algum tipo de trabalho de casa. Porque vejam, qual é a probabilidade deste jovem, então, na verdade, sair com o coração entrelaçado com Jesus com um diálogo destes? Nós diríamos é altíssima, porque ele conhece os mandamentos e aplica-os e pratica-os. E vejam, não matar ninguém, segundo o ensino de Jesus, nós até com palavras podemos estar a matar alguém. Não sabemos se este jovem ele já tinha uma percepção tão aprofundada sobre o que não seria matar alguém. Mas vejam, diz-nos o texto: não roubes, não levantes falso testemunho contra ninguém. E nós sabemos como é tremendamente difícil não abrir a nossa boca para denegrir terceiros, para não murmurar, para não caluniar. Ele está quilómetros à nossa frente em certos domínios. Vejam, por exemplo, quando ele diz: respeita o teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Este era ensino de Jesus, que não era mais de corroborar o que já estava escrito na lei. Honra o teu próximo. E o que diz ele? Esses mandamentos todos, eu cumpro-os. Uau! Qual a probabilidade
diríamos nós, na verdade, este jovem, então, se salvar? Nós diríamos, bom, ele tem todas as condições para integrar a nossa comunidade. Nós recebê-lo-íamos de braços abertos, não apenas numa perspectiva cortês, como recebemos qualquer pessoa, ou como devemos receber qualquer pessoa, mas provavelmente nós até diríamos, ele tem potencial. Olha que ele daria eventualmente um bom professor. Ele poderia ser, quem sabe, alguém que coordena determinado tipo de áreas ministeriais. Na verdade, vejam, poderia ser desde um tipo de ministério social ligado à família, como daria para outro naipe de ministérios. O que é verdade é que, vejam, há algo que é absolutamente incrível. Como é que termina o verso 20? Independentemente das traduções, e por certo aqui acabo por estar a valer mais das Bíblias para todos. Qual é a ideia? Ele diz que cumpre os mandamentos e depois qual é a questão dele? Alguma coisa mais que eu deva fazer? O que é que eu preciso de acrescentar? Pois, isso depois é a resposta, não é? Mas, na verdade, o que é impressionante é que, além de ele assegurar o seu compromisso com Deus e com o próximo, ele expressa um desejo de ajuste interior. Alguma coisa que eu necessito fazer? Olhem que nem sempre nós revelamos capacidade para, eventualmente, andarmos um caminho extra para. Agora, ele acabou, no entanto, por ficar lívido com o desafio inesperado de Jesus. Eu não sei como é que é convosco, mas a mim apanha-me de surpresa. Sempre que leio com atenção este relato, eu sei qual é o desfecho, mas já vos aconteceu vocês verem repetido uma determinada série ou um certo filme e vocês ainda têm esperança de que aquilo termine de outra maneira, que vocês sabem que não é a maneira que termina? A mim acontece-me imensas vezes ao ler um texto como este. Quer dizer assim, não dá. Eu estava contigo, eu investi em ti, eu pensei que porventura tu escolhesses de maneira distinta. Porque é incrível, lá no versículo 20, Jesus acaba então por 21, acaba por acrescentar: se queres ser perfeito, vai vender tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, ficarás assim com um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ou seja, primeiro, coloca em ordem a tua vida no que diz respeito a prioridades. Porque, à luz daquilo que ele tinha acabado de narrar, nós pensamos a prioridade dele é Deus. Mas não era. A prioridade era ele mesmo. Nem sequer eram os outros. Eventualmente, a mãe e o pai, sim. O amar o próximo não chegava ao ponto de o impedir de acumular e de outros, eventualmente, necessitarem urgentemente daquilo que era mera acumulação de riqueza. Qual a probabilidade? Qual a probabilidade? Olhem, ele acabou por se fechar à mudança de prioridades. Vejam só lá no verso 22. O jovem, ao ouvir isto, foi-se embora triste. Porquê? Porquê? Porque era muito rico. Porque tinha muitas acumulações. Porque tinha muitos entretenimentos. E o que é incrível é que muitas improbabilidades acabam por não suceder porque nós estamos agarrados a outro tipo, então, de prioridades. A probabilidade de alguém cheio de si alterar o rumo de vida é baixíssimo. Repito, a probabilidade de alguém cheio de si alterar o rumo de vida é baixíssima. É baixíssima. E não sou eu que o digo. Foi mesmo Jesus. Vejam só lá no versículo 23. O que lemos nós, lá no verso 23. Jesus disse então aos discípulos: notem bem o que vos digo. É muito difícil um homem rico entrar no reino dos céus. E digo-vos ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que Jesus quer mostrar aqui não é que para Deus fosse impossível até que, na verdade, um camelo pudesse, segundo o que se pensa, ou passar na rua mais estreita,
então de uma determinada localidade e dizer-se não dá para passar, o camelo não passa. Jesus, eventualmente, ou está a querer apontar para este tipo de situação de trânsito comum à época, onde se diz, não vale a pena passar por esta rua estreita. De facto, a carga tem de voltar toda para trás. Há alturas em que determinado caminhão não pode passar em certa rua. Ponto final. Não sabemos se é esta a aplicação que Jesus está a fazer ou se ele está mesmo, então, a ilustrar de maneira a que se perceba que para Deus é perfeitamente possível que o impossível aconteça. Mas a probabilidade de alguém cheio de si alterar o rumo da sua vida é mesmo baixíssima. É óbvio que connosco acontece o que aconteceu à época. O que é que os discípulos todos perguntam no verso 25? Sendo assim, quem é que se safa? Sendo assim, estamos fritos. Sendo assim, como é que nós descalçamos a bota? Então, mas se na verdade a probabilidade é baixíssima, como é que improbabilidades vão acontecer? Só mesmo um milagre. Só mesmo um milagre. Aliás, o que nós vimos no início, naquele conjunto, naquele desfiar de perguntas sobre improbabilidades, o que nós vimos foram milagres. Mas o que é isto de milagre? O milagre é quando a alma rebelde se deixa tocar por Deus. Esse é um milagre. A abertura a improbabilidades, o que se espera é que eu e tu saiamos daqui hoje dizendo assim: Deus, eu não quero estar contra ti. Eu quero estar favorável àquilo que tu desejas fazer na minha vida. E eu diria que é quase impossível eu alterar os meus hábitos, os meus pensamentos, a minha linguagem. É quase impossível que isto leve uma cambalhota. Eu não sei se a situação no plano familiar se vai alterar. O que se espera é que ocorra um milagre. E qual é o milagre? É que eu e tu mudemos. É que eu e tu nos disponhamos, de facto, a deixar-nos tocar por Deus. Vejam só o que diz lá no versículo 26. Mas Jesus olhou para eles e disse: isso de facto para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, Jesus está a responder à pergunta dos discípulos do verso 25. Nesse caso, quem é que se pode salvar? Nesse caso, quem é que pode chegar à intimidade contigo? Nesse caso, quem é que pode, eventualmente, julgar que o céu tocou a terra? E que Deus penetrou na nossa própria vida? É quando, simplesmente, nós nos deixamos tocar por Deus. E tocar por Deus sem esperarmos nada em troca. Olhem, nós todos temos muito de Pedro. E estou a falar agora em concreto do apóstolo. Vejam como é incrível o que se nos é dito de seguida. Pedro tomou então a palavra e disse: olha, que nós deixamos tudo para sermos teus discípulos. Jesus, olha, vem para nós. Olha para quem tu tens aqui. Mira-nos bem. Olha que nós deixamos tudo. Que recompensa teremos? Vê lá. É a pergunta, é a nossa tendência, é a nossa inclinação. A abertura a improbabilidades é não esperar nada em troca, a não ser a companhia de Jesus como recompensa. Às vezes nós estamos à espera já do desfecho final. O que é que nós ganhamos com isso? Isto é muito mercantilista, mas é muito nosso. Nós acabamos por trazer para o mundo espiritual uma compreensão comercial. E vejam, o que é que nós lemos lá no versículo 28? Jesus respondeu: eu asseguro-vos que no mundo que há de vir, quando o Filho do Homem se sentar no seu trono de glória, também vocês, os que me acompanharem, se hão de sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tenha deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por minha causa, há de receber muito mais e possuirá a vida eterna. O que é que eu e tu esperamos? Uma relação de interesses, onde deve haver, é essa a relação que queremos construir com Jesus? Ou na abertura a improbabilidades, o que nós desejamos ardentemente é a companhia de Jesus. Jesus seja connosco, acompanha-nos, por favor. É que a lógica do reino de Jesus é inversa à do quintal secular, é inversa à que nós vemos por aí a proliferar. Vejam só, quando olhamos para o verso 30,
deste capítulo, e nós sabemos que esta ideia é central no ministério de Jesus, mas em concreto Mateus acaba por salientar isto mais do que uma vez. Mas fiquemo-nos apenas por esta referência aqui no verso 30 do capítulo 19. Muitos dos que são agora os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Isto é a inversão daquilo que nós vemos aí no quintal secular, o que nós vemos aí no ambiente político, desportivo. O último nunca é o primeiro. Às vezes ainda há para aí uns jogos no plano final, familiar. Olha, vamos jogar ao perde-ganha. Não é? Quer dizer, nós temos de fazer um esforço enorme para perder, que é para... Então, eventualmente, isso vira concorrer a nosso favor. Mas nós não gostamos. Aquilo contraria a nossa natureza. Abertura a improbabilidades. A lógica do reino de Jesus é inversa à do quintal secular. Qual a probabilidade de um rico se tornar generoso? E nós vemos, uau, baixíssima mesmo. E esta é uma perspectiva que é importante termos em consideração. Agora, gostava convosco de ler uma história. E uma história verídica, acontecida, então, numa cidade. E nós vamos ver qual ela é. Em Lucas, no capítulo 19. E eu vou ler aqui, sim, na íntegra, o relato bíblico. E só vou fazer um ou outro apontamento. E depois deixar algum tipo de desafios para nós, em casa, podermos refletir. Leio Lucas, capítulo 19, verso 1. Jesus entrou em Jericó, a dita cidade, e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, um homem chamado Zaqueu, chefe de cobrador de impostos. Queria ver quem era Jesus, mas como era muito baixo, não conseguia por causa da multidão. Vejam só o conjunto de improbabilidades que aqui se nos apresenta. Correu então adiante do povo, subiu a uma figueira brava, e ficou à espera que Jesus por ali passasse para o ver. Quando Jesus lá chegou, uau, pasme-se, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso de ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, começaram todos a criticar e a dizer que Jesus tinha ido para a casa de um homem de má fama. Há coisas que não mudam nunca. Então Zaqueu pôs-se de pé e falou assim: Escuta-me, Senhor. Vou dar aos pobres metade de todos os meus bens e às pessoas a quem prejudiquei vou dar-lhes 4 vezes mais. Jesus então declarou: Hoje entrou a salvação nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Na verdade, o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Qual a probabilidade de Jesus passar naquela cidade? A capital de inverno, mas que, na verdade, como muitos lugares, acabaram por ser visitados por Jesus. Aliás, não há lugar onde Jesus não passe. Jesus passa em todos os lados. E é tão interessante, de algum modo, nós darmos conta disto. Jesus deseja passar também nos momentos mais delicados da nossa vida, para que nós saibamos que Ele se faz presente. Agora, o que é interessante é que Zaqueu, cujo nome significa puro, reto, era um cobrador de impostos, um chefe de publicanos, uma figura política impopular. Era um posto importante, bem remunerado, um trabalho com percentagens, corrupção e exploração sobre o povo nos impostos alfandegários. Era, no fundo, um materialista, um homem obcecado por ter. Qual a probabilidade de uma pessoa destas poder chegar à intimidade com Jesus? Qual é a probabilidade de uma coisa destas acontecer? Nós dizemos, não me parece. Eventualmente nós viajamos até para alguns familiares, amigos ou conhecidos,
vizinhos, quem sabe, e dizemos, é muito agarrado ao dinheiro, só pensa eventualmente naquilo que não interessa, está absolutamente focado na sua carreira, então profissional, vive só para a família, daquela boca não sai nada de jeito, são só palavrões. E nós colocamos só impossibilidades e pensamos, não, aquele coração não se vai mudar nunca. Provavelmente nós seríamos daqueles que diríamos, Zaqueu, não é flor que se cheira. Aquele, de facto, Jesus está equivocado. E provavelmente juntar-nos-íamos às vozes agoirentas que diziam que Jesus estava equivocado. Porquê? Porque aquele homem era endinheirado, era um vigarista, era desonesto, era tortuoso. No fundo, ele era pequeno mesmo, mas não era em estatura, era no caráter. Agora, é tão bom saber que Jesus não desiste e para ele nada é impossível. Jesus não desiste. Jesus, mesmo quando nós estamos a fraquejar e desistimos dos nossos, e desistimos até de nós próprios, Jesus não desiste de nós. Isto é muito alentador. Porque vejam, nós podemos pensar assim, era só uma prostituta, era Raabe. Elias era um entre 7.000 profetas. Por favor, podes dispensar esse. Olha, morrerá à fome. Mas Jesus não desiste de ninguém. Nem de Ana, nem da expectativa, então, de constituição de família de Abraão e Sara, nos seus 90. As improbabilidades acontecem quando nós, de algum modo, nos escancaramos também interiormente, percebendo que Jesus não desiste jamais de nós. É verdade, Zaqueu era baixo, era incapaz de ver mais longe, mas havia insatisfação espiritual, havia fome espiritual. Era um homem só, barrado pela multidão, em busca de amor, à procura de paz, como qualquer um de nós. E todos nós temos legitimamente a expectativa de ver preenchidas estas necessidades elementares e básicas. E Jesus não se distrai, porque ele sabe quem o procura. E é tão interessante perceber que Jesus lança desafios ainda hoje, para mim e para ti, não apenas no passado para Zaqueu. E ele encoraja sempre ao estabelecimento de um relacionamento íntimo e agora, de imediato. Aliás, aquilo que aquele jovem não estava disposto. Não estava disposto à intimidade. A intimidade é nós, na verdade, percebermos que a agenda de Jesus é tão flexível que toca na nossa agenda, que às vezes também está muito embrutecida. E há coisas que terão eventualmente de mudar. E Zaqueu estava disposto a mudar. Coisa que o jovem, que se nós num exercício comparativo disséssemos quem é que tem mais probabilidade de chegar a uma amizade profunda e eterna com Jesus? O jovem rico ou o Zaqueu corrupto? E nós somos fintados, porque a disposição interior é ditada por cada um. O mesmo acontece comigo e contigo. Então, que nós, na verdade, possamos lembrar que só Jesus não nos marginaliza. Olhem, nós há pouquinho falávamos de uma imensidão de gente que estava nas franjas da sociedade e que foram simplesmente, então, aproximadas e passaram a integrar a família de Jesus. Quem diria uma moabita? Integrar também a genealogia de Jesus. E lá está, Noemi ou Naomi, conforme então a nuance. O que é verdade é que isto é apaixonante. Perceberes que todos nós podemos estar mesmo na rota, na medida em que estejamos disponíveis para que Jesus efetive a sua vontade em nós. Porque Jesus dá-se por nós. Ele quebra protocolos, regras, tabus, o que for preciso para salvar um pecador. E Jesus não se preocupou com a murmuração, porque Jesus paga o preço. Jesus pagou o preço. E Ele dá-se incondicionalmente por nós. E é por isso que para Jesus não existem impossíveis. Quais são os impossíveis que nós teimamos a apresentar a Jesus como tal? Jesus é impossível. Pelo menos atrevamos-nos a dizer, Jesus, com isto não consigo fazer nada, eu coloco nas tuas mãos. Mas, por favor, toma em consideração. E Jesus, Ele dá-se mesmo incondicionalmente.
Jesus não pede mudança de palavras. O que é que ele pediu ao jovem rico? O que é que ele pediu? Muda o teu discurso. Não, o discurso estava correto, o discurso estava certo. O que é que ele disse? Muda de vida. Muda de vida. Olha, os bens que tens, vende-os, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Ou seja, é uma mudança de vida e nessa mudança de vida já estaremos a seguir Jesus. Nós, muitas vezes, somos tão parecidos com o jovem rico. Falamos bem, temos um discurso certeiro, mas a nossa prática é contrária à de Zaqueu. O que Zaqueu fez? Zaqueu fez exatamente aquilo que nós julgaríamos inimaginável. Aliás, nós até não temos absoluta certeza se ele tinha mesmo aquele tipo de dívidas. Só que ele colocou a possibilidade, olha, a quem porventura eu tenha espoliado bens, eu estou disposto então a quadriplicar a recompensa. A salvação, ela não acontece pela raça, pela posição, pelo sexo, pelo género, mas pela fé em Jesus, comprovada pelos frutos. Lá está, pela abertura a improbabilidades sobrenaturais. A abertura a improbabilidades sobrenaturais. Jesus está à minha e à tua procura. Jesus simplesmente deseja que nós lhe apresentemos as nossas impossibilidades, a nossa pequenez, os nossos medos, os nossos receios, até as nossas expectativas e os nossos sonhos. E de algum modo lhe digamos, Jesus, trata tu, cura tu. Põe-me a falar o que devo. De facto, ajuda-me a vislumbrar o que ainda não vejo. Ajuda-me a caminhar na direção certa. Porque de algum modo todos temos um pouco de paralítico, de cego ou de mudo. E o que Jesus deseja é curar-nos. E colocar-nos, então, na direção certa. E a direção certa é Ele mesmo. É a pessoa de Jesus. Abertura a improbabilidades. Nós queremos, assim, o espetacular, queremos o grandioso. E, na verdade, o maior milagre foi Jesus ter vindo ao nosso encontro, ter dado a sua vida, ter nos perdoado na medida em que se entregou por nós e indicar-nos o caminho para o Pai. Então, vamos abrir-nos a improbabilidades, começando por abrir a nossa vida à pessoa de Jesus. Então, o desafio é que nós agora possamos, de algum modo, reagir e reagir dizendo-lhe, reina, toma conta, apropria-te, eis-me aqui, faz o que entenderes. E daqui sairemos ou cabisbaixos ou aos pulinhos interiormente, ou com a grandiosidade de ego que nos impede de vergar a nossa alma, como o jovem rico, ou na humildade e na pequenez interior, festejarmos a grandeza que Jesus nos proporciona. Então, a abertura a improbabilidades passa pelo modo como respondemos aos desafios que Jesus nos lança. Então, vamos responder cantando. Agora, reina, não só sobre a terra, mas também no meu próprio coração.